Boa tarde para todo mundo que está entrando na live. Sejam muito bem-vindos. Gente, a live de hoje vai ser muito importante, então quem puder, ó, clica aqui ó, no aviãozinho que aparece aqui embaixo, tá vendo essa flechinha? E compartilha com os contatos de vocês, tá bom? Para mais gente ficar a par de tudo que está acontecendo aqui. Eu vou só dar meus recadinhos primeiro, tá bom? Ó, o tema da live de hoje está aqui embaixo. Hoje a live é de defesa pessoal, tá bom? E eu vou ter uma convidada muito especial. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer até uns recadinhos para vocês, né? Para quem ainda não sabe, no dia 2 de julho, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas da noite, teremos a nossa Masterclass Guardeiros do Old School. Então, para quem é do Jiu-Jitsu aqui, ó, é para quem já treina, mas claro, para quem nunca treinou e quer ver ali como é que funciona, pode se inscrever também, tá? É de graça, é só se filiar, né? É só se inscrever lá, colocar o seu e-mail, o seu nome, no link que aparece lá no meu perfil do Instagram tem um linkzinho azul, abaixo dos meus títulos tem um link, clica lá, vai aparecer Masterclass Guardeiros Old School. E aí é só clicar lá em se inscrever, vai receber um e-mail, confirma nesse e-mail a participação de vocês. Eu vou dar tipo um seminário, tá? Igual o seminário que eu dou nas academias, só que vai ser online e é de graça. Então aproveitem, tá bom, gente? E também estão abertas novamente as inscrições para o meu curso de defesa pessoal, atendendo a vários pedidos. Eu reabri as inscrições, não sei por quanto tempo vai ficar disponível e tá com um precinho super bacana, então aproveita, o link também está lá na minha bio. Fechou? Fechado? Eu vou ver se a minha convidada já está aqui. Deixa eu só achar ela. Ela ainda. Ah, tá aqui, sim. Advogada Thaís, e a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode estar usando a lei, né, em casos de violência contra a mulher, tá bom? Oi, Thaís, tudo bem? Ó, isso, era isso que eu ia falar. Está me ouvindo bem? Ouço bem, cá. Tá, também tô te ouvindo ok aqui. Deixa eu só. Tá ótimo. Agora vai melhorar que agora eu tô no fone. Tá me ouvindo ainda bem? Não, Que eu mexi aqui? Tá, ouço beleza. bem. Galera, vocês estão ouvindo bem eu? Estão ouvindo bem a Thaís? Espero que sim. Se estiverem ouvindo a gente bem, manda um coraçãozinho pra gente que eu sei que vocês estão ouvindo a gente bem, tá? E não se esqueçam de compartilhar essa live, que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que vocês sabem que sofrem de violência doméstica, tá bom? Tenta compartilhar para a pessoa estar ciente e aprender bastante aqui com a gente, que hoje vai ser tipo uma aula, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar passar assim, todo o conteúdo. Isso aí. Eu tô com a Thaís Monteiro, ela é advogada. Vou ler aqui um pouquinho do que ela faz, tá? A Thaís, ela faz parte da Comissão da Mulher Advogada de Itaquera, correto? Sim. E ela é voluntária do projeto Justiceiras. Conta pra gente como é que funciona esses seus dois trabalhos, além Vamos de lá. advogada. Exatamente. Eu sou advogada há mais de 10 anos. As minhas áreas de atuações são direito de família, civil trabalhista. Porém, ao longo do processo, a gente vai encontrando problemas em ser mulher ao longo do caminho, né? Aham. E aí a gente vai encontrando áreas de afinidade. Então, junto à OAB, eu sou membro da Comissão de Direito à Igualdade Racial, ao esporte, que eu também sou uma amante do Que esporte, legal. do direito da mulher e de família. Então, a comissão, a casa do advogado, ela tem essa pasta da mulher advogada, mas lá a gente trata de temas extremamente importantes para toda a sociedade. Então, Uhum. projetos de acolhimento, projetos contra a violência contra a mulher. E aí, através disso, você vai fazendo uma rede de networking, né? Você vai encontra um promotor de justiça, uma juíza, e assim, através disso, eu cheguei até o projeto da doutora Gabriela Mansura, é uma promotora de justiça, e esse projeto é inteiramente dela, em parceria com outras mulheres empreendedoras também. E nós hoje já somos mais de 1.000 mulheres, 1.000 Legal. voluntários pelo Brasil inteiro, e nós temos um celular de rede de apoio e prevenção a mulheres que sofrem de violência.
Violências de todos os tipos enquadrados na Lei Maria da Penha, a gente dá suporte através do projeto Justiceiras. Então, violências físicas, morais, violências sexuais e violências patrimoniais também. Uhum. Aquela pessoa que não paga pensão alimentícia, ela comete uma violência prevista, assim, na Lei Maria da Penha. Então, a gente tem esse canal também de comunicação. Além, claro, dos outros órgãos. Então, assim, esse é um pouquinho do meu trabalho ao longo desses 10 anos. Criei esse vínculo de afinidade pela luta da mulher advogada e também pela mulher contra as violências, violência doméstica e violência de qualquer tipo contra a mulher. É, e como que uma mulher ela pode estar denunciando esse abuso, essa agressão? Sim, vamos lá. Por exemplo, assim, eu vejo que muitas mulheres têm medo de ir na delegacia, né? Elas têm vergonha, sabem que não vão ser atendidas, na maioria das vezes, que vão omitir o serviço, né, que deveria ser feito. Tem como ela fazer essa denúncia já através, por exemplo, do advogado, ao invés de ir direto para lá, por exemplo? Porque você indo com um Temos. advogado é um suporte diferente, né? Sim, sim. Nós temos alguns meios, né? Os processos de medidas protetivas e contra essa questão da quebra do ciclo de violência, ela se dá por iniciativa de vários meios. Então, Uhum, inicialmente, você pensa na Delegacia de Proteção à Mulher, né? Então, inicialmente, você pode se dirigir às delegacias especializadas em defesa da mulher, e lá você sabe, você vai ter um acolhimento melhor. Você sabe que ali você realmente está tendo um atendimento específico para o seu caso, e elas já têm as funcionárias, delegadas, escrivãs de polícia, então elas já sabem como tratar desse tema com certa delicadeza. Às vezes ela está ali numa extrema necessidade, mas ela ainda está ligada psicologicamente ao agressor. Então, primeiramente, se na sua cidade tem uma delegacia especializada em defesa da mulher, vá uhum, até ela. É o primeiro sim. meio. Mas nós temos outros também. Então, na sua cidade não tem, né? Então, por exemplo, fugiu muito para o interior de São Paulo, não tem. Então, primeiro passo, delegacia comum, lá será lavrado. E aí a gente começa os nossos problemas para lavrar o BO e a queixa-crime. Às vezes elas lavram e depois querem desistir, mas esse é um Uhum. processo que elas não podem mais desistir. Mas aí nós temos outros canais. O número 190, que é a emergência policial. Então, tô naquela situação de ele tá me matando, né? Aquela situação mesmo de estado de Crítica. necessidade crítica, 190, né? Aham. Mas nós temos outros canais. O Disque Denúncia, o 180, ele funciona. É uma central no país inteiro, da qual, além de orientações, os funcionários também já encaminham a sua defesa, né, a sua denúncia para os ministérios públicos estaduais de cada estado. Então, ali você vai ter um primeiro atendimento no 180, através dos funcionários, mas ele já vai te encaminhar também para o Ministério Público para dar início a uma defesa, a uma denúncia, inicialmente já no Ministério Público. Nós Uhum. temos o caminho do Ministério Público diretamente. Você pode procurar o Ministério Público. Geralmente eles ficam dentro dos fóruns de cada comarca. E a gente tem também as defensorias públicas. Chegamos no ponto do advogado. Nós temos ou os escritórios particulares, olha, então eu confio, eu tenho uma advogada de confiança, alguma pessoa que indicou, eu vi que ela milita nessa área, ou eu vou até ela, ou eu posso me dirigir às defensorias públicas, que ali ela vai ser orientada, tanto psicologicamente, se ela precisar de uma rede de apoio, de assistência social. Os filhos também presenciam muita violência, né? E muitas vezes não é Aham. a família que precisa de atendimento psicológico, às vezes as crianças, são as crianças Sim. também, idosos que moram na casa. E ali na defensoria se inicia a queixa-crime, se inicia o processo sem ter aquela questão de primeiro foi na delegacia, teve o boletim, e ali na defensoria começa pela queixa-crime, tá? Ou os escritórios particulares ou um profissional de sua confiança. Legal, interessante isso, né? Porque eu faço também parte de vários grupos, né, de mulheres que sofrem violência constantemente.
E é uma queixa que elas têm, que elas vão na delegacia, mas às vezes não tem a agressão física. E a polícia não quer atender se não tiver, não tem um flagrante, não tem uma marca, não tem um rosto, não tem nada, eles não atendem. E não, né? Eles deveriam atender até mesmo com agressão verbal. Sim, exatamente. A Lei Maria da Penha, ela trouxe essa inovação e essa distinção entre as violências. Uhum, Não é só a violência física, né? Porque a violência física, ela já chegou num estágio da qual a mulher precisa sair desse ciclo. sim. Só que é muito difícil. Às vezes ela tá financeiramente ligada ao agressor, às vezes ela está emocionalmente ligada ao agressor, então é muito difícil ela romper esse ciclo. Às vezes ela quer muito, mas ela não tem um trabalho, ela não tem um local, não tem uma família que possa acolhê-la com os filhos e com toda aquela incumbência de responsabilidade. Então, Uhum. as delegacias deveriam sim fazer esse papel. Eu conheço muitas delegacias, milito em muitas delegacias que não são especializadas na mulher, mas que o delegado ele tem um olhar Diferente. crítico, Uhum. muito humano para isso. Nós temos o canal Disque 100 também, que Legal. são denúncias a violações dos direitos humanos, que inclusive o direito contra a mulher, agressões físicas, é uma violação do direito humano, né? Uhum. Agressão física, sexual, também nós temos esses canais. Essa questão de como ela chegar é muito importante, porque realmente a delegacia é um ambiente hostil, é um ambiente que, se não for uma delegacia especializada, a mulher, é um ambiente hostil, da qual ela não se sente à vontade. E a denúncia envolve muitos outros fatores. Envolve culpa, às vezes o agressor, na sua maioria das vezes, é o próprio, né, ali no núcleo familiar, do núcleo doméstico, e ele, para as outras pessoas na rua, ele é acima de qualquer suspeita. Ele é o bonzinho, ele é aquela pessoa que tem aquela cara de anjo, aquela roupagem de anjo. Um verdadeiro ator. O ator, ninguém vai acreditar. Eu tive uma cliente falando de um caso concreto, uma cliente que ela falava assim, doutora, eu estimulava muito ela a denunciar, muito. E ela dizia, doutora, eu não vou conseguir, porque ninguém vai acreditar em mim. Ninguém. O cara distribui a cesta básica no bairro. Então, é muito difícil. Ele tem, às vezes, aquela roupagem. Então, também, a vítima se sente coagida. Ela fala, ninguém vai acreditar Aham. nessas questões, nisso que eu estou relatando. Então, ela se sente, não é um ambiente muito receptivo realmente, mas as mulheres têm que começar a buscar os seus direitos em outras plataformas. Então, esses disques denúncias são maravilhosos, porque não só dão apoio para aquela agressão ali inicial, não, eles te liberam outros núcleos de apoio, quer sejam psicológicos, quer seja de assistência social, acolhimento. Hoje existem casas-abrigos para mulheres que decidiram romper o ciclo da violência e Legal. não têm onde ir. Existem as Uhum. casas-abrigos. E é um direito assistido a qualquer mulher. E ela fica ali por um período com seus filhos, os filhos também podem ir, ficar ali com seus filhos, até que ela possa. Independente da idade do filho ou não? Tem que ser filhos menores de 18. Não existe essa limitação, mas Tá. existe um prazo. Por isso que a própria casa que acolhe, ela também tem uma outra rede de parceria, que é a rede Aham. com empregabilidade. Então, ela já entra Tá. em contato Legal. com grupos de empreendedoras, microempreendedoras, para conseguir empregar aquela mulher, para que ela possa alugar o seu espaço com o seu filho. Que Então, limite bacana. de idade não existe, mas existe um prazo. Mas elas fazem de tudo, inclusive na questão de busca de empregos. Que bacana. Então, é muito bacana, Karina, é muito legal. Legal, isso daí é uma coisa que eu não sabia e também é uma das maiores queixas das mulheres, tipo assim, eu não vou denunciar porque eu não tenho para onde ir. Minha família mora em outro estado, eu tô aqui sozinha, vou morar onde? Ou então, gente, meu marido me trancou para fora com os meus 3 filhos e eu estou embaixo da ponte. É mais ou menos Sim. essa situação. Então é interessante saber isso. E onde que elas podem estar achando essas casas de apoio? Como que ela Então, faz?
Nós temos o Disque 180, que ele é Tá. nacional. Nós temos o Disque 100, que pode encaminhar para alguns. Porém, como esse Disque Denúncia ele é nacional, Aham. talvez ele não entenda bem a regionalização de onde ela está. Então, é Tá. interessante que seja que ela busque opções através desses projetos locais. Então, por Tá. exemplo, o projeto Justiceiras, da qual eu faço parte, sou voluntária, esse projeto, ele é nacional. Então, a gente sai em busca, é uma força-tarefa mesmo. Como a doutora Gabriela Mansura, promotora de justiça, sempre divulga, nós somos uma força-tarefa. Porque não importa se eu estou em São Paulo e a vítima que eu estou atendendo, às vezes, ela está no Ceará. Aham. Então, eu saio através de uma força-tarefa, localizando assistente social, psicólogas, para que eu possa abrigá-la. Então, o Justiceiras é um projeto que faz esse trabalho. Nem todos os projetos eles conseguem buscar casas-abrigos, mas através do Disque Denúncia, eles podem indicar, eles podem localizar onde estão essas casas na sua cidade, através das subprefeituras, através de prefeitura. Muitas dessas casas são mantidas por prefeitura, não só o Bacana. governo do estado, e projetos individuais mesmo de autoria de empreendedores e Uhum. voluntários, como justiceiras. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Yara, na verdade, quer te perguntar. A discussão entre casais, sendo muito constante entre as duas pessoas, ela se encaixa nessas leis também? Tipo, uma discussão? Ou não? Tem um certo ponto para poder começar a entrar dentro da lei? Então, vamos lá, Karina. Existe uma linha linear da qual você precisa saber se você está numa relação abusiva, um ciclo Uhum. de violência, quer seja só moral, psíquica, né, ofensas verbais, ou você está naquela discussão, poxa, hoje você deixou a toalha em cima da cama, né? Você não recolhe o lixo. Tem diferenças, né? Aham. Eu falo para os meus clientes. Sabe aquela coisa que geralmente o marido fala, ou o amigo fala, o irmão fala, para, você tá louca? Você tá louca? Isso é crime, é gaslighting. Gaslighting veio lá atrás, quando um homem ele falava isso para a mulher e isso foi tipificado como crime. Você virar para uma mulher e falar, olha, você tá louca, né? Isso é Uhum. uma ofensa verbal. Então, assim, depende. Você tem uma linha da qual você precisa analisar. Ele te diminui? Ele tem diminuído? Você, olha, eu vou para uma entrevista hoje. Ah, não, não vai não. Você não vai conseguir, né? Isso não é para você. Não é o seu caminho. Não, não vá. Olha, essa roupa não tá legal, né? E Uhum. sabendo, ali, te diminuindo. Então, assim, essas discussões colocam uma diminuição, essas discussões te diminuem, te faz sentir menos capaz do que você sabe que você é. Opa, cuidado, né? Essas expressões, você é louca, não, você não é capaz, não, Você não faz entendeu? nada Então, direito. nada direito, poxa, chego, a comida não está pronta. Nessa seara, cuidado. Essas discussões podem estar sondando a violência moral, né? Ferindo a sua inteligência psíquica, a sua opinião do que você acha de si mesma. Então, cuidado, você precisa saber se é uma mera discussão, às vezes num dia você não acordou bem, o esposo não acordou bem, isso é Aham. normal, né? É aceitável e a gente sabe que casamentos são concessões, mas cuidado quando essas concessões começam a te diminuir, a te fazer mal, a te fazer desistir, a te desencorajar. Essa é a luzinha aí para a gente tomar cuidado. Isso é um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo, exatamente. O meu marido, durante agora essa quarentena, né, eu tenho colocado muito ele para lavar a louça. Ele fala que ele está dentro do relacionamento abusivo. Fala para ele que ele não sabe o que é um relacionamento abusivo. Pois é, eu vou explicar. E qual que é a maior dificuldade que você encontra em relação às denúncias das vítimas hoje em dia? Tem alguma Vamos lá. dificuldade aí? Temos, tá? Temos muitas dificuldades no sentido, tanto quando eu estou atuando como voluntária no projeto e tanto no meu escritório particular. Por quê? O que que acontece?
essas vítimas, elas enfrentam um problema, assim, problemas que a gente não faz ideia, Karina. A gente Uhum. acha que, às vezes, a falta de emprego, a falta de onde ir, e não. O buraco, ele é bem mais fundo. Às vezes, ela sai, de repente ela sai, ela vai para uma casa-abrigo, só que quando ela retorna ali para o seio, porque uma hora ela precisa retornar para o seio dos familiares, para a convivência comum entre amigos comuns, ela tem muito medo das agressões ocorrerem novamente. Isso é notório, não sou eu que digo, os dados são claros. Toda mulher que já sofreu violência doméstica, ela sofreu por mais de uma vez, Uhum. né? Dificilmente aquela mulher que já se encoraja porque ela tem muito medo do assediador. Tem problemas também com as crianças. Ela fala, poxa, eu vou denunciar o pai dos meus filhos. Não, eu não quero ver o pai dos meus filhos, né, numa audiência de custódia, se for prisão em flagrante. Eu não quero ver o pai dos meus filhos atrás das grades, né? Então, assim, medo do assediador é o primeiro passo do qual eu encontro. Eu acho que realmente esse é um dos um dos primeiros Aham. pilares. O segundo é vergonha. A mulher vítima de violência, ela carrega uma culpa que não é dela, sabe? É da sociedade inteira, até porque a nossa sociedade patriarcal, né, colocaram isso vem lá atrás do início das civilizações, quando a mulher tinha a obrigação do lar e o homem saía para prover o sustento da família. Então, isso vem lá atrás. A nossa presidente, né, hoje do Supremo Tribunal Federal, doutora Carmen Lúcia, ela foi a primeira mulher a entrar no Supremo Tribunal Federal na posse de calças agora, Aham. quando ela foi empossada. Então, eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de menos de 10, 15 anos, né? Então, é uma loucura o que esse sistema patriarcal fez e as mulheres carregam isso. Porque você pode ver, Karina, a gente tem nossa jornada fora no trabalho, mas a gente chega em casa, a gente tem a tarefa de casa, a gente tem a revisão de lição dos filhos, e a gente dá conta de ir para reunião, a gente vai para o CrossFit, a gente faz isso, a gente faz. A gente não tem uma jornada, nós temos três, Várias. É. quatro. Para quê? Para, além de ajudar no auxílio financeiro, para que a gente possa também suprir essas atividades que nos foram impostas lá atrás, no sistema Aham. patriarcal, né? Então, é uma cultura mesmo, como a Nicole ali disse, bem dito, Nicole, é uma cultura machista, sim. Sim. E a gente tem que desconstruir. Todos os dias a gente tem que acordar menos racista, menos machista, porque existem mulheres machistas. Então, Sim. essa culpa da mulher é um outro problema. Quando chega aqui no escritório, às vezes eu ouço umas coisas assim, mas eu falo, mas querida, você está sendo abusada. Não, doutora, não é abuso, não. É minha obrigação mesmo, eu faço, eu ponho ali, entendeu? Não. Ela acha que o divórcio é culpa dela porque ela não cumpriu com o que O papel deveria, dela, que o deveria papel ter dela. sido. Aham. Ambos trabalham fora, né? A casa é obrigação de ambos. Então, veja, ela carrega essa culpa. Então, para mim, a minha maior dificuldade hoje no escritório de fazer essas denúncias tomarem corpo, e corpo assim, de todos os tipos, a gente englobar tudo que ela sofre, a física, a verbal, a moral, a patrimonial, porque quando num divórcio ele oculta bens que é do casal, tá na Lei Maria da Penha. É uma violência patrimonial, sim. Não pagar pensão dos filhos é uma violência patrimonial, sim, prevista em lei, Uhum. inclusive. Então, a culpa é um dos meus maiores problemas, né? Essa falta de rede de apoio, meio que a gente já consegue suprir, né? A gente busca um apoio aqui, uma casa lar ali, né? Escola para as crianças, projetos sociais para os filhos, mas e para fazer ela sair dessa culpa, desse ciclo de violência? Às vezes ele ameaça, ele tem uma É. forma toda especial de ameaçar. Olha, se você fizer isso, eu mato seus pais. Se você fizer isso, eu te mato. Então, a coação, a ameaça, faz com que ela entre num ciclo que não Tira os consegue seus romper. filhos. Tira os filhos de você, exatamente. Então, os filhos também estão sempre dentro desse ciclo de violência. Então, a culpa é um dos fatores
primordiais assim para ela não tocar as denúncias para frente. E, meu, eu assisti uma série semana passada que tá até no Netflix, que se chama Coisa Mais Linda. É uma É série isso. que... Essa série é demais, para quem ainda não assistiu, assiste. Ela é tratada lá para 1960. E eu comparando, assim, tem muita coisa que não mudou. Era uma Sim, época sim. extremamente machista, estava começando até a revolução ali das mulheres, das feministas, os direitos das mulheres, né? E aí comparando assim, cara, quase nada mudou de 1960 para hoje. É um absurdo isso, como está enraizado esse machismo na nossa sociedade, né? Ele é estrutural, né? Então a gente sempre dialoga com, eu sempre no grupo com as meninas na OAB, né, na Comissão da Mulher, a gente sempre está em busca, porque é muito difícil mudar a forma como as pessoas lidam com determinados temas todos os dias. Eu trouxe Uhum, um dado importante, Cá, tá, só para você por ter uma favor. um dado é incrível. Eu não acredito, não acreditei quando eu li esse dado na Agência Brasil. O que ele diz? Segundo um dado chamado Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, constatou-se que 26% dos entrevistados, né, eles acham que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas e estupradas. E espantosos, 58% concordam que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos estupros. Então, assim, Ridículo, né? é horrível, né? Eu tenho, graças a Deus, eu falo assim para todo mundo, eu tenho muito orgulho. Eu sou advogada de um sindicato, Sindicato dos Rodoviários de Osasco, e em sua maioria homens. E Uhum. eu sou a primeira mulher mais jovem a trabalhar ali no campo de atuação mesmo. E eu venho de famílias de sindicalistas, dos quais lutaram por direitos. A minha tia era uma daquelas mulheres lá na frente, no Sindicato dos Eletricitários, que lutou pelo direito a voto. Então, assim, eu venho de uma família, eu tenho esse privilégio, porque foi um privilégio nascer numa família que desde sempre lutou pelo direito à voz das mulheres, e eu sempre vim com isso na cabeça, né? Uhum. Não, isso tá errado. Não, você não pode, isso tá errado. E a coisa vai piorando, cá, quando a mulher é negra, né? Eu não sei se você assistiu também na Netflix um seriadinho sobre a Madame Walker. Assisti. Ah, é maravilhoso, né? É Maravilhoso. maravilhoso. Porque assim, o que acontece, o que aconteceu lá atrás acontece hoje. Acontece hoje. O machismo ele é tão estrutural que ela teve que ser tão dura a ponto de sacrificar a parte da sua felicidade, mas se ela não tivesse tomado uma postura tal qual ela tomou, ela não seria quem ela foi, né? Sim. Então, nós somos essas mulheres hoje. Hoje nós temos o dever em memória essas mulheres que morreram, que foram torturadas, que foram mutiladas, tiveram suas genitálias mutiladas. Isso é um absurdo. Nós temos o dever de lutar por mais direitos, de lutar por menos violência. Então, assim, aquilo que aconteceu acontece e ainda acontece com agravantes. Então, se nós estamos numa entrevista, fatalmente, daqueles 100%, 90 serão aprovados homens, só terá uma parte de 10%. Esses 10%, dificilmente a mulher ela vai chegar a um cargo de voz. Ela vai ser Uhum. contratada sim, mas o cargo de voz é mais difícil. Hoje eu posso falar por mim nos quadros da OAB. Nós somos maioria nos quadros da OAB, mas nós não temos espaços de voz tão tal qual os homens têm. Então, assim, e só vai se piorando. Quando a mulher é negra, piorou. A mulher engravida, a mulher é negra, quando ela é pobre, pior ainda. Pior Então, a coisa ainda. só vai piorando, né? Então, a gente precisa. Então, assim, é só olhar para esses fatos que a gente pensa. Eu conheço muitas pessoas que falam, ai, feminismo, coisa chata. Eu conheço mulheres que olham para mim e falam, ai, que coisa chata, gente, negócio, feminismo, Sim. né?
a gente precisa do feminismo, tanto para evitar o excesso de feminicídio que a gente vê, o excesso de agressões físicas, né? O excesso de violência doméstica cometida pela própria pessoa que diz que ama, né? Só que É. amor não dói, amor não trai, amor não maltrata, Amor não né? machuca, né, gente? Não, Não, não amor é não assim. Amor, amor é carinho, amor é respeito, é cumplicidade, né? Isso é exatamente, parceria. Isso é que é amor. exatamente. Esse negócio do feminismo é uma coisa que realmente eu vejo muitas mulheres falando assim, ai, odeio essas feministas, né? Não sei o que, não sei o que lá. Só que se não fossem essas feministas, a gente não teria os direitos que a gente tem hoje. Alguma feminista correu pela gente e conquistou esses Exato. direitos pela gente. Então essas meninas são contra essas feministas, elas deviam estar agradecendo, porque elas podem trabalhar, elas têm os direitos delas, elas têm o direito de ir e vir, tanto quanto os homens, graças a uma feminista lá atrás. Então, assim, Sim, gente, não é assim. Eu também, eu não sou, nossa, eu sou uma feminista. Não, eu não sou, mas eu corro pelo direito das mulheres. Eu corro pelo exato. direito das mulheres. É, exatamente. Eu tenho uma amiga muito sensível a esse tema e ela sempre diz assim: a gente não precisa ser presidente da República para fazer a diferença. Sim, Se no começo do ano a gente plantar um girassol, no final do ano a gente tem um bairro florido. Então a gente não precisa ficar levantando toda hora essa bandeira, mas a gente precisa saber quando os nossos direitos são desrespeitados. sim. Então a gente precisa estar alerta, porque uma agressão moral, ela começa a evoluir. Ela começa a evoluir para um abuso, um relacionamento abusivo, um você não vai lá, eu quero que você bloqueie esse você não fala, e para o primeiro tapa e para as próximas agressões. Então, tudo isso é preciso. A gente precisa sim falar de feminismo, a gente precisa, que é diferente do feminismo. As pessoas confundem. Então, quando a Aham. gente fala que é feminista, né, a pessoa fala, nossa, é maluca, vai lá, ficar pelada. É. Não, Quer gente. exterminar os homens da face da terra. Isso, não, essas são as feministas, é outra coisa. Nós somos feministas porque lutamos pelo nosso direito à voz, nosso direito Direito ao de voto. igualdade não é ser a mais do que os homens, né? É Exatamente, igual. Eu estava até exato. discutindo esses dias com grupos de amigos, todos homens, só eu de mulher na roda, né? E aí a gente até. Daí começou essa discussão, né? Ai, porque a minha mulher quer que eu coloque, que eu faça não sei o que dentro de casa? Ai, não, porque a minha mulher quer ser a mais do que eu. Gente, peraí, não é que a gente quer ser a mais do que vocês. Se a gente Nunca. trabalha tanto quanto vocês, né? A gente ajuda em casa, a gente compra as roupas também das crianças, né? Tá ali, tá trabalhando tanto quanto. Por que que vocês também não podem ajudar em casa com as atividades domésticas tanto quanto? Se o trabalho é dividido, por que que dentro de casa não é dividido? Né? Exatamente. Se na hora de eu trabalhar é uma obrigação minha, né? Porque eu tenho que botar dentro de casa, mas porque na hora de lavar uma louça você não pode porque você é homem. Então, assim, gente, a gente está na busca dos direitos iguais, tanto no trabalho quanto em casa. E isso não é só entre homem e mulher, é tudo. É tudo, é com raça, é etnia, é tudo, tem que ser tudo igual. A gente trabalha por uma igualdade. E isso começa dentro de casa. Dentro de Exatamente. casa. Eu falei para os meninos, eu falei para o meu marido, eu falei assim, gente, vocês querem mudar aí e tal. A gente tem bastante trabalho social para poder melhorar também a classe social das crianças, tirar as crianças da favela, não sei o que, não sei o que lá. Tá, gente, só que vocês têm que mudar dentro de casa também. É ajudando com uma louça e mostrando pro filho que a mão dele não vai cair se ele ajudar a mãe a botar o lixo para fora, lavar uma louça, arrumar a casa dele. Pra menina, que ela pode usar a roupinha dela, que ela não precisa ser a princesa, se ela quiser andar de skate, ela vai andar de skate. A bela recatada e do lar, não precisa, né? É, exatamente. E isso começa ali, já mostrando para a criança, que nem até falei com a psicóloga Tati, né, na semana passada, mostrando para a criança que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu dei semana passada, até fugiu o que eu ia falar aqui, que veio várias ideias na cabeça, sabe? Nossa, fugiu.
Eu tô com a memória horrível. Tati, você que tá aí na live, vamos ver se você me ajuda a lembrar dessa parte aí das crianças, né? É, é o. É o. Me ajuda, Thaís. Tá fugindo a letra, a palavra da minha boca. Ai. O exemplo, né? Você Uhum. dando exemplo à criança. Ah, lembrei agora. Por exemplo, passou lá uma pessoa com deficiência, né? Antigamente, nessa época, minha mãe falava assim, ai, não olha. Não olha, e não explicava o porquê, né? Se você já desde É. criança começa a explicar o porquê, assim, é assado, acontece isso e aquilo, meu, já muda, e é a partir das crianças. Se você dá um exemplo errado, Sim, a criança vai sim, copiar. E é ali, naquela exato. fase da primeira infância, para poder mostrar o que é certo e o que é errado, né? Isso, exatamente, cara. Você sabe que em casa a gente tem essa política. Não é, olha, é minha obrigação, olha, estou te ajudando. Não tem essa palavra, Não. estou te ajudando, porque todos moram no mesmo, na mesma casa, compartilham das mesmas dificuldades, sai cedo, volta tarde, e a gente reproduz isso muito para o meu filho, sabe? Meu filho, ele auxilia, ele tem 4 anos, mas ele já retira o pratinho de comida dele da mesa e ele já auxilia, fazendo o mínimo, reciclando. A gente pratica muita reciclagem, a gente pratica empatia. Essa semana mesmo, o meu marido aqui, você comentou, meu marido deu uma olhadinha assim para mim, porque aconteceu exatamente isso na minha casa. Essa semana a gente andando, fazendo caminhada no condomínio, meu filho viu um carro, uma perua que estava pegando reciclados, né? Ele falou, nossa, mãe, carro horrível, carro horroroso, carro velho. E aí eu, assim, na hora, querendo falar para ele, não, né, aquele impulso. E aí eu baixei, olhei nos olhos dele e disse assim, meu filho, é o que ele tem, é o que dignamente ele consegue. Ele trabalhou, ele tem, e dignamente ele está fazendo o trabalho dele. Você Sim. não faz reciclagem? Então, assim, é este hábito de mostrar para os nossos filhos que ele vai se casar e ele terá de ajudar a sua companheira, né? É diferente do tempo dos nossos avós, a gente não tinha essa discussão, isso que a gente está fazendo É, agora. Poder discutir, poxa, Cal, o que você pensa? Olha, eu penso, a minha contribuição como advogada pode ser X, a sua como atleta pode ser Y, é diferente, né? E aí a gente tem que ir trabalhando a cabecinha dele, então a gente tem que ir construindo. A gente tem amigos, né? Muitos amigos falam: não, não um menino, não vou falar isso, não, porque o menino vai ficar afeminado. Não, gente, não é isso. É ensinar respeito, é ensinar sim. empatia, né? É a gente mudar. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga para que os nossos filhos possam também enxergar respeito através das minorias e através de direitos que não lhe pertencem, né? Senão a gente só vai patinar, gente. A gente não vai sair do lugar. Só, Não vai. Se só, a gente não só. começar a mudar a cabecinha dos nossos filhos, né? Fazer o jeito certo ali para eles, a gente não vai sair do lugar. Vai passar daqui meus 100 anos, vai estar igual a 1960. Vai estar tudo igual Exatamente. ainda. Então a gente tem que mudar a cabeça deles, né? A Tati até fez Sim. uma pergunta aqui para você, ó. O que a lei assegura que quem sofre de violência psicológica? Então vamos lá. A violência psicológica, ela entra no rol das violências na Lei Maria da Penha. Então, tanto a violência física quanto a psicológica e a moral, ela será combatida como se fosse uma violência física, como se ela Uhum. tivesse sido agredida fisicamente. Claro que nós temos os parâmetros. Não haverá, dificilmente haverá uma prisão em flagrante para uma violência psicológica, né? Sim, Isso é impensável. Mas assim, ela existe, ela está no rol da Lei Maria da Penha e através das provas, ela vai, ao longo do processo, provando para o juiz tudo que ela vem passando. Ela vai ser enquadrada tanto quanto uma agressão física. Porém, a extensão do dano, ela não é que ela é menor que a física, mas ela precisa ser provada com uma certa, com um pouco mais de cunho probatório. Como? Documentos, prints, áudios, né? Às vezes está numa gravações. festa ali, numa festa entre amigos, uma reuniãozinha familiar, ele está ali sempre
diminuindo, agredindo. Então, através de testemunhas. Então, a prova vai ser um pouco mais difícil do que a violência física, né? Aham. Da qual às vezes, ela está ali naquela emergência pedindo socorro, diz com 90, os vizinhos estão ouvindo. É mais difícil, não haverá uma prisão em flagrante, dificilmente a gente vai ver uma coisa dessa. Mas ela será punida tanto quanto a física. Porém, o cunho probatório, aquele conjunto probatório, vai ter que ser mais extenso e mais documental. Por quê? Vai ter que ser através de prints, de conversas, áudios, né? Através de vizinhos. Esse núcleo familiar vai estar envolvido, porque ele vai precisar comparecer para provar que, de fato, ela sofria esse tipo de agressão psicológica. Legal. E outra pergunta que eu tenho aqui, ó. Qual a diferença que você vê entre a violência doméstica e a agressão ou abuso nas ruas? Sim, vamos lá. Nossa, essa pergunta eu fiquei horas para preparar para a live, porque eu achei interessantíssimo. Eu falei, gente, da onde a Karina tirou isso? Acho que nem o legislador pensou. Mas nós temos uma resposta e realmente é diferente, tá? Nós temos alguns graus de diferença. Então vamos lá. A violência doméstica, cá, ela tem que ser perpetrada só no contexto doméstico. Então, ela é praticada pelo cônjuge, pelo parceiro, o convivente ali na união estável, né? Pelo namorado. Namorado. O namorado, né? Por mais que não tenha uma convivência de morar no mesmo, na mesma casa, às vezes pela Aham. condição de namoro, mas o namoro também se enquadra. Então, ela tem que estar perpetrada no seio, no contexto doméstico, tá? Então, assim, ali é mais fácil, né? Porque eles vivem juntos e geralmente o agressor é a pessoa que reside, geralmente é o Uhum. cônjuge. Né? E essas agressões, elas podem ser praticadas também, não só contra a mulher, geralmente contra os filhos, geralmente num caso de alcoolismo, né? É contra os filhos, é contra os pais idosos, é contra o sogro, a sogra. Então, tem que estar nesse contexto doméstico. Agora, existe a violência contra a mulher que não está neste contexto doméstico. Então, eu até preparei aqui e falei, nossa, interessantíssima, porque me fez pensar e buscar muito na lei. Essas outras violências contra a mulher, elas já existiam, a gente conhece muito o tal do assédio sexual, né? Aham. Mas existem outras violências, que são estupro, o assédio moral no ambiente de trabalho, aquele chefe que fica, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra, é um contexto de violência, né? Então, existem essas violências na rua, sim, que são praticadas. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei que existem bem menos mulheres moradoras de rua. Porém, a violência contra elas é o triplo do que é cometido contra os homens. Veja, elas são números muito reduzidos, porém, a violência ainda assim contra a mulher de rua é maior do que a violência contra o Caramba. homem. É muito, muito maluco. Então, essa questão existe, tá? Então, a gente tem que diferenciar. Você vem Uhum. de qual contexto de violência? Foi no ambiente de trabalho, foi um colega de trabalho, ou foi um estupro, foi um assédio, né? Aquela questão de todo dia você passa no mesmo local e aquele assediador tá lá fazendo cantadas inoportunas, te importunando, buzinando na sua orelha todos os dias. É um abuso, mas fora do contexto da violência doméstica. Não cairia na Lei Maria da Penha, mas entra como violência contra a mulher, tá? Então a gente pode punir sim, na questão, inclusive, tem casos de feminicídio, né? Na questão do feminicídio, tá? Então a gente tem essa diferença. Ali, a diferença gritante é o contexto ou não familiar doméstico, tá? Se é praticado ou não contra o próprio cônjuge, contra o próprio namorado, convivente, enfim, naquele contexto. Legal. E a Tati está perguntando aqui, ó, existe um período para a denúncia de violência sexual?
Ou qualquer Então, outro tipo de violência tem um período certo? não, vamos lá. Então, assim, olha, a partir do momento que eu vou até a delegacia e eu lavro um boletim de ocorrência, se for violência doméstica, ela não tem mais opção de voltar atrás. Então, Tá. assim, olha, eu tô no ciclo da violência, né? Ninguém nunca sabe. Não soube. A partir do momento que eu lavrei o boletim de ocorrência, são 6 meses para representação, porém houve uma modificação na lei, né? Não é mais um crime condicionado à representação. Por quê? Sabe aquela história de marido, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Aham, Mudou. mudou. Briga de marido e mulher, metem a colher, sim. Então, hoje o vizinho, por quê? Todo dia eu vejo a minha vizinha ser agredida, ouço os gritos de socorro, mas no outro dia eu vejo ela sair de mão dada com o marido. Então, assim, é aquela mulher que ela não consegue romper esse ciclo. Aham, Então, o prazo dela, né, decadencial seria num boletim, no eventual boletim de ocorrência, mas isso quando da não modificação da lei. Por quê? Antigamente ela fazia o boletim de ocorrência e ela tinha 6 meses para apresentar a representação ou a queixa-crime. Agora não existe mais isso. Se ela romper o ciclo da violência através do Disque Denúncia disser eu quero denunciá-lo, se ela for no Ministério Público, se ela for numa defensoria e este processo iniciar, houver um único despacho, acabou. Não tem prazo decadencial porque é incondicionado a representação. Então, não há que se falar em prazo, porque o Ministério Público vai tocar essa denúncia, independente ou não da vontade da vítima de voltar atrás. entendi. E dessas duas que eu te falei, da violência doméstica e os abusos na rua, qual que você acha que é mais difícil de lidar? Então, Que são duas que eu as pessoas não querem, né, denunciar, que sente vergonha, né? sim, exatamente. É assim, olha, das que envolvem riscos, dessas questões que as pessoas é, é, não querem, a situação mais difícil que ela não quer denunciar, realmente é a violência física, né? Uhum. Envolve muita vergonha, como a gente já discutiu, envolve muita discussão entre os familiares. Nossa, mas essa pessoa é muito santa, ela deve estar aumentando a situação. Não é tudo isso, não. Mas também foi uma das questões que eu achei interessantíssima responder, porque toda forma de violência ela tem que ser combatida, independente do seu dano, né? Claro que algumas, o atendimento de uma mulher vítima de uma violência física vai ser totalmente diferente de uma mulher que está sendo vítima de uma violência psicológica, moral, patrimonial. Então, ela é bem. Não chega a ser brando, esse nome é ruim, não é uma questão mais branda, mas é uma questão de emergência. Ou se a pessoa não tiver os seus ferimentos, se ela não tiver um atendimento médico, ela pode vir a óbito. Então, claro que as questões nas ruas, né, a questão da violência doméstica, quando a violência ela é física, ela é emergencial, né? Se Aham. aquela mãe falecer, o que vai ser daqueles filhos com esse agressor? Né? Então, a agressão física, ela tem que ter o atendimento emergencial rápido, médico, psicológico, jurídico. Agora, a violência moral, a psicológica, ela vai ser punida na mesma extensão dos danos, ela deve ser combatida. Mas aí você pode, com uma certa cautela, juntar fazer um conjunto probatório melhor, juntar mais provas e aí você pode andar com um pouco mais de cautela. É diferente. Eu vejo essas questões da agressão física para as demais como uma forma mais emergencial do que as demais. Por isso que essa violência que a mulher sofre na rua, quando é uma violência física, ela tem que ser atendida de pronto. Então, realmente, a Entendi. agressão física me é mais emergencial, não que as outras não sejam, porque essa mulher que está ali psicologicamente, ela tá todos os dias sendo Abaladíssima. bombardeada, ela tá ali se diminuindo, sendo um pouco menos ela todos os dias, né? Mas a Aham. agressão física realmente nos socorre mais, no ser, assim, os advogados eles são mais emergenciais, a gente fica muito apavorado quando existe a violência física. E agora, assim, na lei.
né? Eu fui lá, denunciei, beleza, foi tudo provado. O que que acontece com o cara? Então vamos lá. Se existe a prisão em flagrante, né? Então liguei no 90, polícia tal, existiu a prisão em flagrante. Com o flagrante, ele vai passar por uma audiência de custódia, tá? Então aí vai Uhum. envolver vários fatores. Se ele é reincidente, se ele não bom comportamento, se já existiam medidas protetivas anteriormente a esse fato. Então, a audiência de custódia vai ser para isso, vai ser nesse tipo de condução. Se eventualmente não for um flagrante, ele foi ali, existiu umas medidas protetivas, não se aproximar. Eu tenho casos de pessoas que chegaram, sabe, a ligar para a mulher 60 vezes no dia. Nossa. 60 vezes no dia é impensável. Ele ficou às 24 horas ligando e coagindo a vítima, né? Então, Aham. assim, existia medida protetiva e ele descumpriu. Ele não cumpriu o que o promotor de justiça determinou na última audiência, na transação penal. Ele não cumpriu absolutamente nada. Pronto, ele vai preso. Ele pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Então, assim, tudo vai depender muito, Karina, do caso em concreto. Por isso que as vítimas, elas falam assim: poxa, mas o meu vizinho denunciou, não aconteceu nada com ele, né? Minha vizinha denunciou nada, ele tá aí em casa, ele continua espancando a mulher, porque assim, depende muito do caso, depende muito de cada caso concreto. Mas Tá. a lei é punida com prisão em flagrante, a lei pune de 1 a 3 anos, a lei, ela protege essas vítimas com medidas protetivas e, inclusive, com a alteração na lei de crimes hediondos, punindo o feminicídio como um crime hediondo. Né? Modificou a lei e chegar a óbito, a mulher vir a falecer pela questão de gênero, por ser mulher, modificou a lei. Então, Aham. hoje, o feminicídio é um crime hediondo também, está lá no rol dos crimes hediondos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, falar assim, nossa, mas conseguiu, um está preso ou o outro está solto. A gente tem que analisar o caso em concreto. Às vezes ele não é reincidente, ele está cumprindo as medidas protetivas certinho, ele não se aproxima, ele não liga, ele está fazendo o papel. Às vezes não, às vezes ele é reincidente, ele já agrediu, inclusive, essa semana mesmo eu peguei um caso de que ele agrediu não só a vítima, como o novo companheiro dela. Então, é enquadrado também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, cada caso vai ser punido com as sanções mínimas ou máximas permitidas por lei. Mas tá aí o feminicídio, que é crime hediondo, tá aí a questão da prisão em flagrante, tá aí a punição de 1 a 3 anos de prisão, as medidas socioeducativas, que são importantes também. Aham. Como a gente nessa cultura patriarcal da qual a gente viveu, o homem ele acha que ele tá ele tem, né, o dever de ter uma mulher que ele assiste 24 horas por dia. Então, às vezes, ele vem dessa cultura e ele não consegue se reprogramar sozinho. Então, às vezes, as medidas socioeducativas também são importantíssimas. A própria doutora Gabriela Mansur, ela tem um grupo de homens lá no Fórum Butantan, do qual ela atua, em que ela faz um trabalho com esses homens que topam mudar a sua cultura. Legal. Então, é muito bacana, Karina, porque assim, não basta só dizer não bata. Ele não sabe, às vezes, por que ele É bate. aquilo que veio lá da infância, ele já cresceu vendo tudo aquilo, para ele é normal. Exatamente. Às vezes a mãe apanhava, a irmã apanhava, vou bater também. Então ele É. vem dessa cultura, então ele nem sabe por que ele está batendo. Então, esse trabalho de reprogramar, de explicar e fazer esse trabalho psicológico é importante também. Então, tem homens que seguem, que fazem, falam, eu quero saber por que eu bato. E ele foi, às vezes, uma pessoa que apanhou muito, né? Muito realmente Uhum. lá infância. Então, a gente tem que analisar cada caso, mas a lei ela é extremamente rigorosa, abrangente para todos os tipos de violência, cabíveis com penas de 1 a 3 anos, e dependendo se houver cumulação de crimes também, pode ir além desse período, e a lei realmente ela é bem rigorosa nesse sentido.
Ó, tem uma pergunta aqui da Vani Oliveira. Quando a violência e a ameaça contra a protetiva e vai para a audiência, como que funciona a primeira audiência? Então vamos lá. Se foi prisão em flagrante, é uma audiência de custódia. Se Aham. não foi em flagrante, haverá intimação, ele terá tempo de constituir um defensor ou um advogado e vamos todos para a audiência. Nessa audiência, depende muito do oferecimento da denúncia do promotor de justiça. O promotor, ele às vezes ele propõe uma transação penal. Que isso? É um acordo entre as partes, da qual ele pode continuar cumprindo essa medida protetiva, se ele ameaçou ou não, se foi a primeira vez. Na reincidência, Karina, não tem jeito, porque o próprio juiz, ele já estipula na medida protetiva. Quebrou a medida protetiva, é prisão, tá? Uhum. Então, essa pergunta tem que ser apenas para os primeiros casos. Então, olha, ele nunca foi preso, não existia medida protetiva. Então, qual é o primeiro passo? O que o juiz e o promotor determina na audiência? Também depende, porque vai depender do que o promotor de justiça alega lá na denúncia. Então, às vezes ele trabalha, endereço fixo, então tem todas essas qualificadoras que vão favorecer ou prejudicar o réu. Então, olha, fiz uma denúncia, não foi flagrante, que não é caso de audiência de custódia. Então, vamos para uma primeira audiência e nessa primeira audiência vai depender muito do que o promotor de justiça vai aplicar. Não estou dizendo que o promotor de justiça é bonzinho, não. Alguns casos só existem para medidas socioeducativas, né? E medidas protetivas, não se aproximar, se distanciar. Alguns casos brandíssimos. Na maioria dos casos, eles são punidos com o rigor da lei. Que legal. Bom saber também. A, Sim, a Vanessa também está perguntando aqui se nessa audiência a pessoa fica frente a frente. sim. Ficam. A de custódia não. Mas em sua maioria, se houver um pedido do defensor, aí tudo bem. Só que o advogado tem que peticionar. O advogado tem que pedir que a vítima não esteja presente na audiência, em casos de violência física, violências mais Tá, graves. Mas geralmente sim. tá, legal. Bom saber também. A gente conversou um pouquinho, né, ontem, e aí você falou que você fez defesa pessoal, né? A minha Sim. live, ela tem tudo relação de defesa pessoal, que eu tenho tentado trazer para essas mulheres que sofrem violência e até para as que não sofrem ainda, para elas não sofrerem, o caso da defesa pessoal para tentar ajudar essas mulheres, né? E como você já fez lá em um dos seus projetos, né, daqui de Itaquera, não foi? Isso, Do, em Itaquera nós fazemos defesa pessoal na e OAB. vocês ainda fazem. E como é que é? Como é que você se sente fazendo essas aulas? E você indicaria para essas mulheres que sofrem abuso, que não conseguem sair, elas começarem a fazer uma aula de defesa pessoal? Sim, você sabe, eu venho lá atrás, até tá presente aí na live. Oi, A Thaís, Thaís? minha amigona. E eu entrei inicialmente na capoeira, e eu venho, depois da capoeira eu queria mais contato e entrei no Muay Thai. Depois do Muay Thai pratiquei também, fiz alguns treinos de MMA, aí fui para o CrossFit, e tô sempre e ainda treino Muay Thai. Isso me ajudou num processo de entender muitas coisas que eu passei também na minha adolescência, né, ao longo da minha jornada, e isso empodera, sabe, Karina? Uhum. Pratica defesa pessoal lá na OAB, as mulheres advogadas elas praticam, mesmo porque a gente tem autorização para porte de arma, as advogadas têm. Então, assim, não adianta você ter porte de arma e não saber ter o mínimo de noção de defesa pessoal, Sim. né? Então, a gente tem esse trabalho lá e eu acho que a autoestima dita todas as regras.
quando você tem essa questão bem resolvida com você, com a prática de atividade física, liberação de endorfina, você tem um grupo do qual você pode se socorrer. Então, e lá a gente pratica defesa pessoal. Eu tenho esse histórico do esporte, apesar da minha rotina maluca, mãe, casa, esposa, e eu nunca abandonei, porque eu acho que o esporte ele é importantíssimo na vida de qualquer pessoa, além do Aham. ciclo de amigos, né? O ciclo de amizades, você se torna uma família e você se torna uma rede de apoio, da qual você consegue sair daquilo. Às vezes você não teve um dia bom, um dia de excelência e você vai, pratica o seu esporte, você pratica, no meu caso, a luta, né, Muay Thai e CrossFit, então você se sente mais firme, você consegue tomar decisões mais assertivas. Nessa questão da defesa pessoal, eu não acho que seria no sentido de as mulheres vítimas saírem aí brigando com os valentões na rua e tudo mais, Sim. né? Mas eu acredito que sim, que seja na questão do empoderamento, na questão de como ela se posicionar em uma agressão psicológica, em uma agressão moral. Isso sim vai dar um apoio, um suporte para ela maravilhoso. E se Aham. você topar, eu topo a gente fazer um projeto de lei e mandar lá para o Congresso Nacional para a gente incluir a defesa pessoal nas escolas do nosso Top. bairro também. Top, eu Topo, super então. apoio isso, né? Uma coisa que eu acho que é o direito e o dever de toda mulher aprender a se defender, né? E das crianças também, né? Por que não colocar a defesa pessoal, né? Nenhuma arte marcial em específica em si na escola, mas a defesa pessoal. A defesa pessoal é uma ferramenta, uma arma contra a violência. E contra E qualquer tipo de violência, né? Seja com bullying, a violência contra a mulher, um assalto, um estupro. Meu, qualquer coisa. A defesa pessoal é para isso. É uma arte marcial contra a violência, né? Então tem que ser, é um dever e direito de todo mundo. E que nem eu sempre falo, né? Se todas as mulheres souberem se defender, menos os homens se tentarão contra nós. Porque eles não vão exato, saber quem sabe e quem não sabe. Eles vão temer. Eles vão falar assim, meu, vai que essa mulher sabe se defender. Eu já precisei, exato. né? Que Então, não só uma que vez, foram louco, 4 né? vezes, né? Já 2 vezes Nossa, comigo e 2 vezes defendendo outras pessoas. E uma foi uma nossa. moradora de rua, até você falou do caso das moradoras de rua, e uma era moradora de rua e grávida, apanhando do marido. Então, assim, eu precisei. Pode ser outras mulheres Sim, precisando também. E eu conheço várias que sim, já precisaram, né? Se você sabe sim. se posicionar, se você tem um olhar diferente para coisa, que nem eu nunca fui abusada, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um Sim, trem, porque eu sei me posicionar. exatamente. Eu acho que a defesa pessoal é nesse sentido, cara, na questão de você saber, de você te dar autoridade de você se posicionar, de você só com o olhar você já conseguir demonstrar qual é a sua postura. Isso te traz essa autonomia, né? Uhum. É importantíssima essa questão. São mais de 15 países entre Europa e Estados Unidos, dos quais possuem a defesa pessoal na grade curricular. Isso a gente precisa dar uma atenção às políticas educacionais. Às vezes as pessoas não dão tanta importância. Ah, entrou o ministro da Educação, saiu o ministro da Educação, o que isso vai me afetar? Pelo amor de Meu, Deus, afeta em né? tudo, gente. Exatamente, isso afeta em mim, a você, aos nossos filhos. Meu filho tem 4 anos. Daqui a 10, como que vai estar a educação no nosso país? Então, a gente É. precisa ter este olhar atencioso, do qual a gente precisa, sim, exigir defesa pessoal, exigir meditação nas escolas, que já é Uhum. também meditação lá nos Estados Unidos. Então, assim, a defesa pessoal te ajuda, sim, como você bem colocou, a se posicionar. Depois que eu comecei a praticar lá na OAB, e esse grupo, esse ciclo de amigas que eu formei, é encantador, sabe? Foi muito engraçado, assim, foi muito do universo, muito perfeito, porque ontem mesmo eu conversando com a presidente da comissão da mulher advogada, eu falei assim, olha, doutora, eu estou muito atarefada, eu tenho vários projetos, eu tenho minha casa, eu tenho meu filho, eu não estou conseguindo. E ela disse, você vai conseguir sim. Então, palavras de empatia, de empoderamento. A gente não vai deixar você sair, você vai ficar.
E aí, logo em seguida, a gente conversou e aconteceu tudo isso. Então, assim, um sinalzinho, né, ali de Deus falando, não, você tem esse trabalho, você tem essa missão. E é muito inspiradora mulheres como você, que realmente, através Obrigada. do esporte, Você também, né? obrigada, conseguem realmente dar esse apoio todo, né, que a gente precisa aos nossos filhos e às crianças, e enfim, acho importantíssimo. A primeira coisa que eu coloquei meu filho foi no esporte, tem 4 anos, coitado, faz natação, faz isso, faz aquilo, e assim a gente vai seguindo. Eu acredito muito no esporte. É, eu também, eu sou uma super defensora, tem, meu, não tem nem o que falar, né, gente? Eu sou uma super defensora de todos os tipos de esporte, sou formada em educação física. O esporte mudou a minha vida, o jiu-jitsu, então, nem se fale, né? Eu sou o que eu sou hoje, graças ao jiu-jitsu. E eu tenho certeza que também vai mudar a vida da minha filha, vai abrir várias portas para ela. Mudou a vida do meu marido, mudou a vida dos meus cunhados, né? Ai, que Provavelmente, legal. tanto meu marido quanto os meus cunhados ou estariam presos ou já estaria morto, né? Essa era a realidade deles e graças ao jiu-jitsu, graças ao esporte, mudou a vida deles, né? Então, gente, o esporte sim, ele salva. Informação salva, né? Você levar informação para as pessoas, né? A Tati não, a, a psicóloga, ela falou assim, psicólogos na escola, também psicólogos na escola, né, para poder salvar também muita gente, principalmente em casos de bullying, né? É a Tati, falei certo, é a Tati. Tá, deixa eu ler aqui mais. Ah, e a Tati também fez uma pergunta na outra live, que eu achei muito legal também. Ela tem uma paciente que foi abusada 2 anos atrás. Ela pode ainda fazer a denúncia? Essa paciente, ela é menor ou ela já é maior? Tá. Então, Tati, responde aí se ela é maior, se ela é menor. Aí eu vou emendar aqui já enquanto ela não responde, tá? Galera, para quem não sabe, já aproveitando também da defesa pessoal, para quem ainda não sabe, para quem ainda não acompanha, começou a me acompanhar hoje, eu tenho um trabalho de defesa pessoal, tanto aqui, tanto no YouTube, também tem um canal no Telegram, eu coloco algumas dicas, algumas orientação, grupos de apoio para poder tentar ajudar as pessoas, né, que sofrem de violência doméstica, abuso, enfim. E eu também tenho o meu curso, né, que eu lancei há mais ou menos um mês atrás, eu reabri as inscrições, tá no meu linkzinho da bio, é só se inscrever lá para poder participar do curso de defesa pessoal 100% online, dá para vocês fazerem em casa, não precisa nenhum material específico e vocês vão aprender a se defender, tá bom? O link tá lá na minha bio, depois quem tiver interesse pode também me chamar, já Vou fazer, sabe. já Muito vou bom. fazer. Ó, a Tati falou aqui que a paciente dela é maior e ela foi violentada sexualmente. Então, não, pode. Pode, porque assim, o prazo prescricional começa a correr da ocorrência do fato e da autoria, né? Quando ela conhece, sabe o autor, e a partir do momento em que ela denuncia. Então, ela precisa procurar um advogado, só que acredito que ela precisa oferecer a queixa-crime. Então, ela precisa procurar um defensor, seria ou Ministério Público ou Defensoria Pública, ou um advogado particular para que ela possa oferecer a queixa-crime. Legal. E como é que faz aí nessas provas, né? Já que foi há 2 anos atrás. Então, o que que acontece? É um conjunto probatório do qual ela vai ter que reunir através, hoje, WhatsApp, tudo é filmado. O problema da gente exigir filmagem, então, por exemplo, olha, eu estava em determinado local, eu estava passando por rua tal. Essas filmagens, elas são apagadas geralmente de 6 em 6 meses. É uma política de segurança que eu não sei o motivo, né? A gente já precisou de filmagens de bancos e os bancos dizem, doutora, a gente entra na mesma política de segurança, geralmente se apagam a cada 6 meses e a gente não tem essa informação para divulgar entrada, saída, se foi, se não foi. Então, assim, o conjunto probatório vai depender muito do que ela tem. Se houveram conversas, se houveram diálogos, pessoas, testemunhas, uma rede de apoio da qual ela se socorreu, familiares. Tem uma juíza, inclusive, que ela sempre fala assim: ora, nessas questões
que lidam com violência doméstica, direito de família, se a gente não se socorrer como testemunha dos familiares, não tem processo, né? Porque a vítima, ela se socorreu geralmente de uma mãe, um pai, naquele momento, e ela, por vergonha, por outros motivos, ela não tocou a denúncia para frente. Mas ela pode e ela deve, inclusive, romper o ciclo de violência, até como uma função social. Por quê? Para que ele não venha fazer com outras pessoas. Aham. Legal, legal. Você quer pontuar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui a nossa live, que você está trabalhando, né? Estou no escritório. Estou no escritório. Então, eu fico muito feliz de conhecê-la, fico imensamente Obrigada. agradecida pelo convite. Assim, minutos que a gente conversou, eu já percebi o quão esforçada, empenhada nos temas você trabalha, você milita e é comprometida com o seu trabalho, que é o esporte. Não Uhum. só a questão do jiu-jitsu, mas de fomentar essa parceria, esse grupo unido, e isso é muito bonito. Isso é muito bonito, é como eu reforço. Se a gente plantar um girassol no começo do ano, no final do ano, a gente tem um bairro florido, e cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Então, eu fico muito feliz. Você tem inspirado muitas mulheres, eu acompanho o seu Obrigada. trabalho offline lá, né? Mas há muito tempo. E fico muito feliz realmente com o convite. Tem uma frase, tem a Casa Flores, da qual eu já conheci, acho que muita galera já foi lá no Beco do Batman, comer pastel e tudo mais, Só ouvi pastel de falar. vá no Beco do Batman e dê uma visitadinha na Casa Flores. Casa Flores é uma instituição, é uma ONG, na verdade, de mulheres que trabalham com mulheres que já foram encarceradas. Pensa, para a mulher já é difícil, a Uhum. mulher ela é gestante, para a mulher negra é pior, e para a mulher que já foi encarcerada é pior ainda. Peraí. É um trabalho lindo de ressocialização dessas mulheres, chama Legal. Casa Flores. Fica no Beco do Batman, é um passeio maravilhoso de domingo com a família, para visitar os grafites e tudo mais. Dê uma passadinha na Casa Flores. E a minha mensagem final é uma mensagem que está grafitada no muro do Casa Flores. É lindo e eu gostaria de compartilhar. Por Diz favor. assim: que todas as mulheres sejam livres para fazer suas escolhas, realizar seus sonhos e ocupar seu lugar no mundo. Glória a Deus. Amém. Amém. Tá bom? Thaís, muito obrigada mesmo de coração por ter aceitado o convite, né, de participar. Eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor para muitas mulheres, né? Vou deixar depois o contato de todas as redes sociais aí dos projetos, enfim, nos meus stories para quem tiver interesse, tá? Para vocês entrarem lá e conhecer um pouquinho melhor, também conhecer um pouquinho mais a Thaís. Quem precisar dela, entre em contato com ela também, por favor, tá? Não deixem de entrar em contato, gente. Tá bom? Então tá, obrigada. Galera que participou Imagina. da live, muito obrigada. Não se esqueçam de compartilhar a live para quem precisa, por favor, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês, uma ótima tarde para vocês. Beijo, tá? Até mais. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.